Muito boa noite, pessoal, que está conosco em mais uma terça-feira de live aqui no Santa Fé Agro Instituto. Para quem não me conhece, boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui mais uma noite conosco no Santa Fé Agro Instituto, em mais uma live da Comunidade do Queijo. Eu sou a Fernanda, para quem não me conhece, sou zootecnista e instrutora da Comunidade do Queijo. É uma parceria com o Santa Fé Agro Instituto que abre portas para poder levar informação para o produtor de queijo do Brasil afora, né, a todos os 4 cantos do país. E hoje a gente traz uma presença aqui espetacular de uma produtora de queijo da Serra da Canastra, referência, né, com o seu queijo Pingo de Amor, a Maria Lucília de Faria. Vai contar um pouquinho dessa história, né, Lu, para nós. Ela é produtora de queijo Minas artesanal, né? Hoje ela trabalha com queijo com mofo branco e tem muito para contar para nós sobre a sua evolução, né? Hoje ela já possui algumas medalhas aí em concursos internacionais, nacionais. É uma empreendedora de mão cheia, né? Também tem seu empreendimento em São Roque de Minas, onde ela situa a sua propriedade, de onde ela reside, de onde ela nasceu, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o queijo Pingo de Amor. E quero dar uma boa noite para a Lucília, muito bem-vinda, boa noite, obrigada por estar aqui conosco, por aceitar o meu convite imediatamente. Eu fiquei muito feliz quando você falou bora. E é muito importante trazer você aqui, Lu, como a gente conversou nos bastidores aqui, não só para falar um pouquinho, né, da técnica da produção do queijo Minas artesanal, produzido na Serra da Canastra, que é uma região referência, né, de muito desenvolvimento, e que foi muito importante, né, essa região da Canastra, muito importante para o desenvolvimento no contexto geral do queijo artesanal brasileiro. E o queijo Pingo de Amor é um queijo maravilhoso que eu amo, eu tenho é um dos meus preferidos, né, para não dizer que é o mais queridinho aqui da minha casa. E esse queijo tem, né, segue as regras do queijo Minas artesanal, e a Lu vai contar um pouquinho também da produção, da maturação, né, e da história toda aí, um pouquinho, que a gente tem 1 hora de live, e vocês já podem preparar as perguntas, já deixar aí no chat, que a gente vai ter uma meia hora de bate-papo, e depois a gente vai para as perguntas, para vocês aproveitarem ao máximo da presença da Lucília aqui, que é uma produtora de queijo, que dá curso de queijo, tá bom, pessoal? Então, Lu, bem-vinda, tá? Boa noite, bem-vinda, e vamos lá um pouquinho da sua história, conta para nós. Boa noite, Fernanda, boa noite a todos. Eu sou Lucília, né, nascida e criada aqui na região da Canastra, produtora de queijo, de meu conhecimento a 4ª geração de produtores, e desde 2012 a gente teve a oportunidade de estar na Procam e estar trabalhando com o queijo maturado. Minha família produzia queijo, comercializava o queijo fresco, então essa migração do queijo fresco para o queijo maturado, ela é uma outra história, né? Que a gente produz fresco, ele não é o queijo que vai dar uma maturação legal. Então, a gente teve que reaprender, junto com a associação, junto com cursos, junto com profissionais, a fazer o queijo, a produzir o queijo e a conhecer o que a gente estava produzindo. E entender que não era um trabalho que começava apenas na queijaria, ele começava na pastagem, né, no solo, na chuva, no clima, e vinha dando sequência até lá na mesa do consumidor. Então, foi desafiador no início, muito desafiador. Foram noites pesquisando, procurando entender. E eu falo sempre que é um aprendizado diário, né? Fazer queijo, ele traz para a gente certas dúvidas que a gente não imaginava que existia, né? Então a gente aprende muito em cima dele, não só como produto, mas como ser humano. Ele faz a gente evoluir. E a gente começou a produzir queijo maturado. O primeiro concurso que a gente participou foi Prêmio Queijo Brasil em 2015, e ver aquela infinidade de queijos maravilhosos em São Paulo, foi uma explosão, né, de sentimento, ao mesmo tempo que era uma emoção enorme,
bateu o medo, será que a gente vai conseguir? E assim, ser premiado nesse concurso fez toda a diferença, sabe? Foi um estímulo muito grande para a gente agarrar a produção, para agarrar o queijo, né, como um todo, e tá procurando melhorar a cada dia. Ô Lu, só para. E foram 3 anos, então, de até chegar num produto, né, que foi premiado no. A primeira vez que você mandou o queijo, você já foi premiado. E foi, tipo, durante os 3 anos que você precisou para se adaptar o seu queijo, né, Sim, para estar padronizado da forma que você na deseja. verdade, a propriedade, ela não possuía ainda ela era toda em campo nativo, ela não possuía estrutura, então a gente começou lentamente, que até então a gente conhecia o que era produzir o queijo fresco, que não era bem remunerado, a gente na época não pagava os custos da produção, então assim, foi lentamente. A primeira queijaria, ela era uma queijaria super rústica, ela era as paredes eram tábuas, né? A bancada era tábua. Então, assim, muito rústica. E foi nessa queijaria que, que a gente teve a primeira medalha, sabe? Então, assim, a partir desse momento, onde a gente se encontrava totalmente no escuro, foi que consegui ter uma luz no fim do túnel, não. Posso ir melhorando gradativamente. Então a gente passou para outra queijaria um pouquinho melhor, que era super rústica também, mas já era de paredes assim, mais tampadinha. E Uhum. depois para outra, que seria a tradicional da Serra da Canastra, onde a maturação, a produção era toda junta. Então, assim, a cada ano que fazia essa mudança, o queijo mudava junto. Então, e foi me deixando cada vez mais admirada a questão de ser tão natural e assim, é incrível, né? Essa modificação, porque se num dia de produção a gente consegue várias peças diferentes uma da outra, ainda mudando de ambiente, a gente tinha outro queijo. E sempre correndo atrás de estar sendo avaliada, né, nesses concursos que foram, assim, muito importantes. Aí, em 2019, concluímos a queijaria, já de acordo com as normas de legislação, e apareceu o concurso da França, o mofo branco, então a gente já teve outro produto, outro queijo, e, e foi assim cultivando, né, fazendo esse cultivo desse fungo até que formou toda uma colônia naquele ambiente e favoreceu muito o produto, né, trouxe uma diversidade muito grande. Uma particularidade, né, bem, Isso, exatamente. bem notória assim do seu produto, né, do seu queijo. Muita. Verdade. E assim, Lu, como é que foi essa história? Conta um pouquinho da história do concurso. Vocês chegaram aí, né, para o exterior, para a França, para a Itália. Lá vocês tiveram a oportunidade de aprender algumas técnicas também, né? Viver um pouco da realidade de outros Sim. países, né? No caso da França, o berço do queijo do mundo. A gente fez a viagem em 2019, né, para participar do Mundial Tours na França. E assim, foi de uma aprendizagem, de uma riqueza muito grande, porque tinham quase 2.000 queijos lá, e a gente concorrendo com queijos maravilhosos, e quando no final o nosso estava no meio dos maravilhosos, então foi muito rico, sabe? É uma experiência muito rica, para quem tem essa oportunidade, vale muito a pena. E a gente depois fui para a Itália, né, no final do ano de 2019, também vi muita cultura queijeira, pude participar de muita vivência, de visitar produtores de DOPs.
assim, foram, fantástico, né, a região deles lá, e a gente sempre traz, né, sempre agrega, essas viagens, elas sempre agregam um pouco no queijo da gente, no produto que a gente está produzindo, né. Então, a gente traz um pouquinho de cada uma delas e vai criando dando personalidade ao seu produto, né? Forma, expressando em cima de um queijo de leite cru, e deixando que a natureza vai cuidando do resultado final. Bacana, Lu. Ô, Lu, e o papel da Procan é muito importante também, né? Aí na região da canastra. Muito, muito importante. Associação muito organizada, bem organizada. Os produtores, para ter Sim, ideia, pessoal, para entrar na Procan tem que ter o controle de brucelose e tuberculose do gado. O produtor que não tem esse controle não pode participar além de outras coisas, né? Essa parte que mais me chama a atenção, assim, de tão importante que sim. é essa organização. Fala um pouquinho Sim, dela. por se tratar de um produto de leite cru, né, é bem interessante que se tenha um exame, se tenha um controle de qualidade mais apurado, né? E a Procan, ela chegou na minha vida, assim, no final de 2012, 2013, onde eu comecei a participar mais, tá mais ativa junto à associação, e e a associação, ela foi, sabe, assim, ela que agregou tudo que meu queijo é hoje, eu devo à associação. Então, tipo, curso, evento, cliente, sabe? Ela abriu portas para poder ter o queijo no mercado, para poder ter uma qualidade no leite, para poder ter uma qualidade no queijo, para poder ter uma estrutura. Porque hoje eu vejo que é inviável a gente investir desde sempre num produto, regulamentar um produto, se não tem um valor adequado no mercado, né? Então, acho que o queijo artesanal, ele tem buscado e tem se transformado diariamente nessa, né, a cada dia, né? Ele tem evoluído, né? Sim. Mas a associação, ela trouxe para a gente, produtor, que estava lá na fazenda, essa oportunidade e essa transformação de ser mais rápido, de passar por esse processo de forma mais rápida. Então, hoje a gente já além do controle de brucelose e tuberculose, a gente já tem as análises de água, de leite, de queijo, a etiqueta de caseína, que faz toda a rastreabilidade do produto, assessoria com vendas, com divulgação. Então, assim, é bem completo. E quem tem a oportunidade de ter ou de participar de associações e movimentos que agreguem produtores e faz um movimento ali maior, né, unindo, né, é de suma importância, sabe? Então, assim, devo muita associação ao João e a todos os associados, né, que também é uma família queijeira que a gente sempre busca aprender uns com os outros aqui na região. E a Canastra hoje ela é uma grande produtora de queijo que fez esse resgate, né, a partir que até então a gente tinha perdido ao longo do tempo, que o queijo, antigamente, ele era comercializado maturado, mas ao longo dos anos ele foi deixando, né, de ser comercializado maturado e foi sendo comercializado fresco. Então, a Procan, ela fez esse resgate, né, e trouxe para a gente essa oportunidade de estar mostrando ali o produto, de estar evoluindo, de estar resgatando o que meus avós, meus bisavós sempre fizeram, né? Que foi o queijo maturado, foi vender o queijo já pronto. Lu, fala para nós um pouquinho como é que é a produção do seu queijo, quais são os ingredientes utilizados, como é que você faz. A gente sabe, assim, a maioria já sabe, mas com certeza tem alguém que é a primeira vez que está chegando, o queijo Minas artesanal, né? Um pouquinho dele. Então, o queijo da Serra da Canastra, ele tem uma receita há mais de 200 anos, né? Que seria o leite cru, recém-ordenhado, o pingo, que é o fermento natural da produção do dia anterior, e o coalho e o sal.
Então, essa receita ela é preservada e passada de gerações a gerações. Só que com esse resgate que a gente fez, a gente conseguiu descobrir novos produtos, né? Tipo, o queijo com olhadura propiônica, o queijo com mofo branco, né? E foi descobrindo as propriedades que o leite cru trazia para a gente e a riqueza do nosso clima, né? Do nosso famoso terroir. Então, é essa a receita. Joia. E hoje você produz seu próprio leite, né? Hoje Sim. você produz quantas peças por dia? Como é que é essa questão da produção, quantidade? É interessante, né, isso, porque como a gente tem que ter um controle muito grande do gado da pastagem até a maturação, até lá na ponta, que é na mesa do cliente, a gente não consegue produzir muito. Então, o foco é sempre a qualidade do produto. Hoje a gente não ultrapassa 30 peças por dia, que seriam necessários para cada peça aproximadamente 12 litros de leite, né? Ela pesa um pouco mais de 1 quilo, mas para ela ficar mais bonitinha a gente gasta essa quantidade. Então, assim, no meu caso, eu não consigo produzir mais de 30. Então, no momento agora, de desmame de vacas, seca, que as minhas lá na fazenda são todas a pasto. Então, assim, a gente tem essa oscilação de quantidade, de volume de leite, né? A gente está no período seco agora, em torno de 20, 22 peças dia. E hoje você comercializa o seu queijo para quais estados? Eu sei que ele vai longe. Ele viaja muito. A gente hoje está consumindo, mandando para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Goiânia, para Brasília, para Minas, dentro do estado mesmo, sabe? E um dos desafios para o queijo que a gente produz hoje, que é o mofado, é a questão do transporte, né? Porque o transporte, ele é um queijo bem delicado e assim, ele tem que chegar rápido, ele tem que ser armazenado de forma correta, mais rapidamente ainda. Então, acho que a logística brasileira, ela pega muito nesse sentido. Essa parte é realmente Sim, bastante. que precisa ter bastante cuidado, até a própria embalagem, né? A utilizar papel manteiga que vocês Sim, utilizam, né? sim, é muito delicado. E assim, quando se trata de um queijo que ele não tem uma colonização de fungo na superfície, não tem uma casca florida, é mais fácil, né? Você tem mais opções no mercado de embalagens. Plástico filme, papel manteiga, né? Mas o mofado, no entanto, ele é bem mais delicado e você tem mais perda de peças, são maiores os desafios. E no processo de maturação, como é que é feito? São 22 dias, né, maturado. Você faz algum outro que não seja só de 22 dias? Alonga um pouquinho mais, embora seja peça pequena. Ah, e outra coisa, você já fez o canastra real, algum outro produto? Qual foi o desafio, a dificuldade? Também na maturação, né? O pessoal tem muita dúvida quanto à maturação de queijo, quais as dificuldades encontradas e qual que é o ponto-chave para achar o ideal aí da maturação do seu queijo? Então, por se tratar, né, de um produto de leite cru, a gente encontra muitas barreiras. No caso, a ordenha ela tem que ser feita de forma zelando sempre pelas boas práticas, logo em seguida, seguindo essas boas práticas na produção. Quanto mais rápido você produzir, melhor você vai ter um resultado. Acompanhar o queijo, a produção dia a dia ali para saber se o seu fermento está apto a dar continuidade no processo. Então, assim, feito o trabalho da ordenha, a gente já coloca o fermento, já coloca, que seria o pingo, né? Já faz a colocação do pingo, do coalho, e espera coalhar, coalhou, a gente já faz a quebra, já faz a adissora e já molda o queijo. Então, esse processo ali, a gente já faz ali na fabricação, faz a salga de um lado, vira, faz a salga de outro à noite,
para colher o pingo da produção do dia seguinte. E o queijo ele fica na banca de fabricação, na bancada, mais ou menos 23, 24 horas. Aí a gente já leva ele para a banca de descanso, mesmo na forma ainda, ele fica na banca de descanso, e só no terceiro dia que ele vai sair da forma. Aí esse período, né, a gente já observa se vai poder dar continuidade no pingo. Aí a gente saiu ele da forma, a gente faz uma higienização nele, que é lavar, e fazer o acabamento, que seria a grosa, né? A gente pega um ralo, passa toda a volta do queijo, utiliza a massa para fazer aquela massinha que sobrou para fazer o acabamento e leva ele para maturação. A maturação, ela é em temperatura ambiente, na minha queijaria, né? Existem hoje queijarias que contam com auxílio de ar-condicionado, mas eu ainda não coloquei, então ela vai para maturação em tábuas de madeira e são virados diariamente, manter uma umidade boa e uma circulação de ar também relativamente legal para não interferir nessa maturação. E ele vai ficar ali por 14 dias. Hoje a gente teve, né, pesquisas que comprovaram que o queijo da canastra ele pode ser comercializado com 14 dias. Nesse período ele é virado todo dia, no caso do casca lavada, às vezes ele é lavado, né, ele é passado alguma escovinha, observado muito, porque quando se tem um problema na maturação, geralmente por causa que deu sequência naquele fermento, você deu sequência também no defeito, e maturar o queijo de leite cru, ele é bem desafiador, porque às vezes eu, no meu caso, achava que, tá, beleza, rendou, é só esse o defeito, né? Porque até então produzia só queijo de leite cru, só queijo fresco. Mas quando veio os problemas que apareciam após 20, 30 dias, que foi aparecendo assim, os maiores desafios, né? Então, assim, conservar uma umidade boa, saber o quanto de soro você está tirando ali na produção para poder ter um resultado na maturação, direcionando, né, esse produto já logo na ordenha, na maturação, na produção, para se ter um resultado satisfatório na maturação. Ô Lu, pode continuar, achei que você tinha finalizado. Não falava. E assim, as tábuas são de madeira, né? A queijaria hoje ela conta com vários ambientes, né? Conta com a maturação, com a produção, tudo ambientes separados, onde a gente consegue manter um controle melhor de umidade e temperatura e facilita muito, né, nesse manejo ali dentro, no trabalho e na higienização de tudo isso. Você falou do pingo e a questão do controle de acidez do pingo, como é que você faz? Explica um pouquinho para a turma. O pingo, assim, por se tratar do nosso dia a dia mesmo, né? A gente, ao longo do tempo, a gente já vai acostumando e aprendendo, né, a observar a produção e observar o pingo e saber se pode ou não dar sequência naquele produto. Mas, assim, hoje a gente já tem o acidímetro que a gente faz a medição. O pingo, ele é excelente, né, para poder dar um resultado no queijo. Quando você tem um leite bom, você vai ter um pingo bom, então, assim, sucessivamente. E aí a gente utiliza, mas a gente observa muito o resultado da produção do dia anterior, o resultado que está na maturação, a coloração do pingo, o resultado que está do queijo, do produto que o pingo foi colhido, a acidez que está o leite. Então, assim, sabe, assim, é muito
muito automático às vezes, né? Às vezes a gente nem usa o acidímetro e já sabe que você tem um pingo perfeito e você consegue ir dando sequência naquela produção. E assim, a gente, por estar numa região produtora, que todo produtor ele produz o queijo com a mesma receita e com o mesmo pingo, se tem um problema na produção, a gente consegue buscar o fermento no vizinho e consertar a produção da gente, né? Mas assim, lembrando que outro pingo, ele conserta, mas ao mesmo tempo você tem outro queijo, sabe? Então, sempre assim. Joia. Eu me lembro que eu provei, que você fez uma vez, uma manteiga do soro, que eu adorei. Sim. E eu sempre falo com o pessoal no WhatsApp, que a gente tem um grupo fechado, né, só da comunidade do queijo. Você é convidada para participar do WhatsApp, que só se fala de queijo. E aí já teve demanda, né, desse assunto. Ah, como é que faz? Aproveitar, uma das formas de aproveitar o soro, né? Além de fazer a ricota, tem também a manteiga. Você pode falar um pouquinho para o pessoal ter uma ideia de como é que é feito? Sim, então a manteiga, a gente deixa o soro em repouso, né, de um dia para o outro, e a gente recolhe aquela nata que subiu e vai estocando, porque não produz muito, né? Então, assim, mais ou menos 2, 3 litros de nata, de manteiga, de nata mesmo, né, ali do soro, a gente coloca no freezer até conseguir uma quantidade suficiente para bater. Então, depois a gente bate a manteiga. Eu utilizo geralmente a batedeira de bolo. Demora um pouco, mas faz a mesma vantagem. E extrai a manteiga, né? Geralmente são necessários 3 litros de nata, né, de soro, para um potinho de 250, 300 gramas. Mas ela é bem suave, bem, assim, bem... assim, é um rendimento bom, né, para um produto que iria ser descartado, no caso do soro. A gente hoje utiliza ele na alimentação de suíno, então, extraindo essa manteiga, essa nata, não faz nenhuma diferença nessa alimentação deles, né, dos suínos, no caso. Joia. E também você está falando, fazendo o doce de leite. Maravilhoso, que eu provei também. Adorei. Sim, os doces, eles ficam por conta da minha mãe. Ela é doceira de mão cheia. Nossa, é um doce assim, maravilhoso. Sim, ele é de muito pouco açúcar, né? A gente só usa 10% de açúcar, leite e nada de zero conservante. Então, assim, ele tem uma durabilidade pequena, mas ele agrada bastante, pessoal. Bom, Lu, vamos às perguntas, porque aí a gente vai desenvolvendo, né, as informações e mais assuntos que você pode contribuir para essa turma que está nos acompanhando. Rancho Coara, o Felipe, que é um instrutor nosso, é produtor de queijo de cabra, produz queijo de massa mole, queijo de mofo azul, mofo branco. Ele está perguntando: a sala de cura é de temperatura ambiente e qual que é a temperatura em média é feita? É temperatura ambiente, né? Então, assim, a fazenda hoje, ela está numa altitude de aproximadamente 1.200 metros. Então, o problema com alta temperatura, eu não tenho. Eu tenho um problema com a baixa umidade. Então, assim, eu procuro nunca, aliás, já tive problema com alta temperatura, que era nas antigas queijarias, né? Onde tinha um telhado que não era apropriado e tal. Ultrapassou de 26 graus, eu já tinha problema de estufamento no queijo, o queijo já soltava gordura, já perdia gordura. E hoje, a temperatura, né, nesse novo ambiente, ela nunca ultrapassa 25 graus. Então, o ideal agora, né, principalmente no inverno agora, que é a época dos queijos cremosos, né, no inverno agora, não
ultrapassa muito 22. Então, o ideal seria entre 18 e 21, 22 graus. Como eu não tenho esse controle de temperatura anual, às vezes a temperatura atinge até os 25 graus, 25, 26, mas não ultrapassa 28. E na produção, o ideal é ter uma produção mais aquecida aqui na maturação. Quando se tem uma baixa temperatura na produção, a tendência é que tenha um pingo mais fraco e um queijo mais ácido, né? Porque ele vai esfriar com mais facilidade e ter uma acidez bem elevada que vai precisar de uma maturação com uma umidade mais alta. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. O pingo é o DNA do queijo, né? É. A Helena pergunta, como que prepara o pingo? Então, aí o pingo, ele é proveniente de um leite de qualidade, né? Então, assim, após a fabricação, após a primeira salga, a gente faz a segunda salga após 6, 8 horas após a fabricação, né? Então, assim, fiz o queijo agora, fiz a primeira salga, tá bonitinho ali, e o que tá escorrendo na bancada ainda é considerado soro. E esse soro, ele, para medir a acidez dele, ele vai dar bem fraquinho, ele não vai conseguir combater nenhuma irregularidade que vier no leite. Então, o pingo, ele é colhido por volta de 6, 8 horas após a fabricação. A gente vira todos os queijos, coloca a segunda salga do lado que estava de baixo e coloca esse pingo para colher. Então, ele vai colher pingando mesmo durante toda a noite. E para a gente usar no dia seguinte. Deu para entender, sim? Bom, para mim foi bem claro. Inclusive, eu achava que já pegava da primeira salga. Então, é da segunda salga, né? Da segunda salga, isso, durante a noite. Detalhe. Isso porque, é assim, um detalhe que faz diferença. Sim, termina assim a produção até meio-dia, né? Então, assim, até meio-dia os queijos já estão prontos, né? A produção já está finalizada. Então, aí eu vou fazer essa segunda salga lá pelas 6, 7 horas e começar a colher o pingo. 18, 19 horas e começar a colher o pingo. Então, esse intervalo, ele é de suma importância para que o pingo anterior já comece a acidificar o queijo e comece a dar continuidade no processo de fermentação para esse pingo novo que está nascendo. Joia. Muito bom. O Fred Chacon. E quanto à unidade... E quanto à umidade, quanto à umidade, como fazem o controle? A umidade, assim, às vezes fecha uma fresta de janela, às vezes mantém o chão mais úmido, e vai recorrendo a essas alternativas, né, que não sejam muito agressivas, né. E aí, um chão úmido, ele sobe mais, às vezes sobe 5%, uma janela que a gente fecha, mas assim, depois no caso do fungo, que ele nasce em queijos mais ácidos, que é o caso do pingo de amor, eu preciso de ter uma umidade acima de 60. No queijo de casca lavada, que seria menos ácido, essa umidade ela pode estar, às vezes, abaixo de 60. Então, assim, um queijo mofado, que é um produto mais ácido, num ambiente seco, ele não vai, ele vai dar rachadura, ele vai ficar quebradiço. Então, assim, é tudo uma questão de estar observando também, estar direcionando ali na produção, né, o resultado, às vezes, se tem uma massa mais úmida, às vezes ela vai precisar de uma umidade mais elevada na maturação, se tem uma massa mais seca, mais dessorada, às vezes a umidade pode ser mais baixa,
Mas essa umidade, ela varia entre 60, 80, 50 a 80, eu diria. Tem bons resultados aqui na região. Você chega a usar algum equipamento para medir ou não? Ou você já sabe, já de experiência, sentir? Não, a gente usa o equipamento termoigrômetro, é isso? Termoigrômetro, isso. Que a gente mede a temperatura e a umidade. E, assim, é bem interessante a gente ter um controle, né, ali, planilha para anotar essa temperatura e essa umidade até começar a entender os resultados finais ali da maturação. Então, eu diria que o ideal seria 80, mas a gente não consegue em temperatura ambiente, só umidificando o chão e fechando fresta de janela, manter sempre a mesma, né? Então, assim, há oscilações, mas dentro do ambiente da maturação a gente consegue tranquilamente manter de 50 a 80 e dar um bom resultado. Você falou de um detalhe aí que é a questão da anotação. A gente já teve lives falando sobre isso, a importância de anotar esses detalhes, a questão da... Sim. Até dentro da maturação, né? Para saber qual foi o problema, rastrear, até como rastrear se tiver algum problema, ou se tiver um bom resultado também. Sim, exatamente, assim, principalmente o curd de leite cru, onde ele ocorre fatores no exterior que influenciam, né, lá na maturação, então o ideal seria planilhar tudo, né? Hoje as vacas estão no piquete tal, hoje a produção ela foi com acidez tal do leite, do pingo isso, então a maturação e anotar o número dos lotes, né? Para se ter um controle e ir direcionando o resultado que o queijeiro busca, né? O que ele deseja, que o queijo ele nada mais é que uma forma de expressão, né? Então, assim, as anotações são de muita importância, sabe? Vai principalmente no início, né, da produção ali, até o final. Hoje a gente já conta com a caseína, que facilita muito essa identificação de lotes e tudo. E aí a gente já tem um controle melhor sobre. Sobre a questão da caseína que você falou, eu já tive alguns produtores me perguntando dessa placa. Eu sei que ela é importada, né? E vocês compram através da Procan. Sim. Né, inclusive vem escrito. Mas é algo que outros produtores poderiam conseguir para adquirir ou é bem restrito, assim, alguma negociação mais interna da Procan? Como é que... Aqui na região, né, da canastra, se os produtores que não estão associados desejarem utilizar, eles deverão seguir o caderno de normas da IG, né? Então, eles podem adquirir essa etiqueta e estar utilizando nos seus produtos. Se eu não me engano, existem uma ou duas fábricas no mundo que produzem esse tipo de etiqueta e eles também possuem um controle, né, em cima disso, sabe? Ela é produzida com a própria caseína do leite, né? E ela já vem com o número do produtor, mais o número do lote, então já dá para acessar todo o site. Ela já adere bem o queijo e fica ali bonitinha. Bem legal, bem interessante. O Roberto Queiroz, quanto tempo posso guardar o pingo na geladeira? Então, a geladeira ela vai cair um pouco a acidez dele, né? No meu caso, eu não mais que 6 dias. Já usei pingo de 7 que não deu resultado nenhum, por sinal, piorou. Mas seria interessante fazer essa medição. Um pingo com 80 graus do Urnick, se levado à refrigeração, ele vai cair
rapidamente para 60, para 30, para 20. Então, assim, ele vai perdendo a potência no decorrer dos dias. Então, é bem relativo. Você vai perder as propriedades dele, mas eu acho que não mais que 4 dias. Ele é bem sensível a baixas temperaturas. Tanto que no inverno a gente enfrenta, né, dificuldade para manter a sala de produção um pouco mais aquecida. E às vezes a gente tem um pingo bem baixo, mas ainda consegue fazer um queijo bom. Mas ir repicando esse pingo assim diariamente, você pode ter problema, porque ele tem uma baixa concentração de bactérias ácido láticas. Perfeito. O pingo é algo bem interessante. A Marina Sim. Vieira, como a Procan lida com os queijos de mofo branco, como Minas artesanal? Essa história porque a Minas tem toda a padronização, né? Então, aí a gente hoje ainda busca, né, perante a legislação, o reconhecimento desse queijo de mofo branco, né, porque até então a gente tem reconhecimento só do queijo de casca lavada. Então, assim, ele é um produto, ele entra no grupo dos novos queijos no celular. E tem muito produtor aí na canastra que hoje tem o mofo, né? Produtor que tem cave também. Sim, ele é proveniente, né, assim, do leite cru. Então, se ele tiver as características para ele, agradáveis para ele ali, crescer ali no seu ambiente, você vai ter um queijo mofado tranquilamente, mas... Joia. O André da Mota Alvim, como é a salga depois de ir para a forma? Qual sal é usado? A salga, a gente faz a salga seca, né, que é por cima, do lado que ficou para cima. E essa salga seca, a gente utiliza o sal grosso marinho sem iodo. Então, a gente já, pelas mãos do queijeiro mesmo, já tem uma ideia da quantidade de sal que é necessário naquele queijo, né? Às vezes ele está um produto mais úmido, ele vai absorver mais sal, às vezes ele está um produto mais seco, menos. Então, assim vai. Essa salga é feita, a salga seca, com sal grosso, sem iodo. De preferência, um sal limpo, né? Que hoje a gente encontra no mercado, tem facilidade de encontrar, mas às vezes ele é cheio de impureza, então... Ótimo. Fica a dica, pessoal. Eu sei que tem mais perguntas. Eu sabia que essa pergunta do sal viria. A Armanda Duarte Franco, para 10 litros de leite, quanto devo adicionar do pingo? Não existe uma regra, né, dessa quantidade de pingo. Então, a regra seria a identidade do queijeiro se expressando ali naquele produto. Mas vamos tentar responder. Essa quantidade do pingo, ela vem quase que de trás para frente, ela vem da maturação para a produção, né? Então, eu estou observando na maturação que meus queijos estão duros, ressecados, quebradiços, eu tento diminuir pingo e eu tento aumentar a umidade, né? Então, em 10 litros de leite, em dias úmidos, frios, onde às vezes eu tenho uma umidade mais alta, eu posso diminuir essa quantidade. Em dias mais quentes, aliás, em dias úmidos, né, eu posso aumentar essa quantidade. Em dias quentes e secos, eu posso diminuir, né, senão eu vou ter uma grande perda de umidade já logo ali na produção. Eu diria que em 10 litros de leite, se for produzir apenas uma peça, a quantidade é uma, e para 100 litros, às vezes essa proporção seja menor, né?
você tem ali no recipiente um maior volume de leite, que às vezes vai gastar uma quantidade inferior de pingo, até mesmo pela temperatura que ele vai estar. Então, para 10 litros de leite, às vezes 2, 3, 4, até 5 ml por cada litro. 50 ml colocado em 10 litros, ele não é muito, né? Mas se eu tenho, vamos supor, um latão com 200 litros, que é o caso da minha produção, eu utilizo meio litro, né? Variando também conforme a acidez desse pingo. Se eu tenho um pingo com acidez do Ornick 80 ou acima de 80, eu vou utilizar menos quantidade. Então, assim, é bem relativo, mas em 10 litros, assim, se tiver num recipiente somente 10 litros, até 50 ml tranquilamente, né? Se tiver um pingo com 80, às vezes tem um pingo com 40, você pode dobrar essa quantidade para ter um bom combate ali dentro do recipiente, né? Entre leite e pingo, né? Bacana. O Felipe pergunta, os mofos são adicionados ou são de flora ambiente? E se são, né, Então, adicionados, quais são? são de flora ambiente natural, né? Então, esse é um presente do leite cru, né? Então, assim, a gente não adiciona nada, não modifica a receita. A receita do queijo canastra, ela não pode ser modificada. A gente não pode hoje sequer aquecer o leite ou obter leite de uma outra propriedade. Então, os mofos, eles são de cultura, né, da propriedade, do ambiente, da maturação e proveniente do leite cru. Então, ele não é adicionado. Ele, em clima que ele tem, que favorece, né, o surgimento desse mofo, ele vai tá bonitinho ali. Alexandre e Jéssica Souza perguntam, armazenamento, qual a melhor forma? O queijo, ele saiu da queijaria e chegou na mesa, na casa do cliente, o queijo casca lavada, que seria o caso do amarelo, ele pode ser desembalado, ele pode dar uma lavada nele, pode colocar ele no maturador ou numa tábua coberta com um pano de prato, né? Mais longe de sol ou de corrente direta de ar, cuidado com inseto, né? E pode dar sequência na maturação tranquilamente. Ou, se quiser parar essa maturação desse queijo, pode levar ele para uma vasilha com tampa, parte baixa da geladeira e retirar um tempinho antes de ser consumido para voltar essas características. Agora, o mofado, o ideal, a maneira mais fácil de armazenar é sobre refrigeração. Primeiro, ele atrai mosquinha, aquela mosquinha da fruta. É muito difícil a gente manter um queijo livre dela. Como ele vai nas caixinhas, né? Eu acho que eu tenho até uma caixinha aqui. Ele vai na caixinha, assim, não sei se está dando para ver. Mostra isso. Aí a gente faz, já chega, a gente já coloca essa caixinha mesmo na parte baixa da geladeira. Mostra seu queijo. Ele vai envolto no papel manteiga, né? Deu para ver? Mofinho branco. Se você puder, inclina um pouquinho para a gente. Isso, todo branquinho, a etiqueta de caseína. Aqui é a etiqueta de caseína, né? Coloca mais para o centro. Isso. Aqui é a etiqueta de caseína. Aqui a gente tem a casquinha toda já formada, né? Então esse queijo, ele precisa de um ambiente mais frio e mais acolhedor, né? Mesmo que não seja tão quente e não tão seco. Então, a embalagem, parte baixa da geladeira, papel manteiga ou vasilha com tampa, retirar um pouquinho, então... Nunca plástico. Nunca plástico, o queijo mofado nunca plástico. O plástico, ele é inimigo mortal do fungo, né? Então,
sempre em papel ou embrulhado num tecido, algo assim bem mais delicado, que ele consiga manter uma respiração para o fungo ali, uma ventilação que o fungo ainda consiga sobreviver. Mas à medida que o queijo vai maturando, que vai perdendo umidade, o fungo também vai perdendo vida, né? Então ele vai mudando a cor, vai mudando as características e vai nascendo outro produto. O fungo ele conserva muito a umidade interna do queijo. Então, assim, eu posso ter um queijo mofado com 30, 40, 50 dias, bem mais úmido, né, no interior do que um queijo com casca lavada. E também, né, a presença de ácaros nele, assim, que é na velocidade da luz. E, às vezes ele adquire ácaros muito mais jovem que um queijo que é de casca lavada. Então, essas são as características do fungo. E às vezes ocorre a proteólise, né, que é a quebra da proteína desse queijo, ele vai ficar todo mole, todo cremoso, mas vai ser de difícil transporte também, a gente não consegue fazer o envio desse queijo, nessas condições. Show, Lu. Fred Chacon, como é feita a higienização da bancada e utensílios do Pingo? Olha, utensílios do Pingo, eu gosto de utilizar água e sabão neutro. Né? Eu não gosto de utilizar muita coisa, principalmente no recipiente ali, onde eu estou cultivando, né, meu fermento ali, eu não gosto de utilizar muita coisa, a não ser que eu tenha tido um problema com contaminação. A bancada, às vezes a gente, mais ou menos 2, 3 vezes por semana, eu gosto de lavar ela com água clorada, 10%. Como a queijaria já tem a água tratada, né, a gente já não preocupa tanto em fazer essa higienização com mais cloro e mais produto, né, muito produto não. Mas é sempre lavada diariamente, sempre muito bem cuidada, porque o queijo de leite cru, ele é muito sensível, né? Pode ser que ele ocorra contaminação vinda no próprio ar, no próprio vento, né? Que é o caso do Clostridium. Então, assim, além de todos esses cuidados, a gente preza muito pela higiene, mas não entrando com produto químico ali a todo instante. Só para aproveitar a pergunta, a sua bancada ela é de qual material? Hoje ela é de pedra, né? A gente utiliza ainda a de ardósia, mas o ideal seria, para os termos da legislação, seria de inox, né? Nossos avós, bisavós, a cultura canastreira, ela é vinda da bancada de madeira, que preserva, né, toda uma cultura ali na madeira mesmo, né, no objeto, mas a legislação hoje, ela determina que sejam utensílios de inox para fácil higienização. Então, eu ainda não mudei, né, os meus, ainda continuo com a bancada de ardósia, e a banca de descanso ainda é no modo antigo, no modo vovó, que é uma de madeira mesmo. Lu, mas eu já tenho visto alguns produtores aí, eu acho que eu não estou enganada, que a legislação permite que já tem a selo de inspeção e com bancada de ardósia. Ou eu estou enganada? Sim, Tem algumas, eu eu já vi não. até em revistas, né? Pessoal mostrando a própria Pamig Sim, é isso, tem mudado, tem melhorado muito, né? Porque o inox, ele se trata de um material muito frio que perde muita temperatura na fabricação. Eu perco muita flora, né? A ocorrência de perder muita flora. Lavou e ele tá praticamente estéril, né? Ali, um ambiente novo, né? A cada dia, né? Esterilizado e completamente limpo e frio.
E assim, essa bancada e essa cultura que vem guardada ali na bancada de ardósia ou de madeira, ela é muito importante, né? Ela ajuda muito, né? Além dela conservar uma temperatura mais adequada, ela vai contribuir, né, com os queijos que estão ali em cima. Ótimo. Tem mais perguntas. Marina Vieira, tenho loja. Como armazenar e colocar esses queijos na área de venda? O ideal é que seja armazenado na parte baixa da geladeira, né? Ou naquelas geladeiras onde tem uma vitrine, né? E onde consiga ficar exposto, mas sempre em refrigeração. E assim, Isso. lembrar, ter o cuidado de virar a caixa todo dia, né? Virar a caixinha, no caso, para a umidade distribuir de forma uniforme ali no produto e ele não ficar com umidade retida só de um lado. E a umidade retida, às vezes, ela pode causar de destruir o mofo, às vezes de ficar mais melado, né? Então, assim, às vezes precisa tirar um pouco, deixar em temperatura ambiente para dar uma respiradinha, mas nesse tempo que a gente está falando aqui, o queijo que foi colocado aqui, ele já está cheio de trinca, então assim, tá muito seco, né? Muda muito, ele fica muito exposto, né? Então, assim, a melhor forma é nessas vitrines que mantém uma temperatura de geladeira, mas não muito frio, nunca congelar, e que mantém ele refrigerado sempre. Mas lembrando que para manter um queijo refrigerado, sempre sob proteção de embalagem, nunca exposto. Sempre no papel manteiga, né, Lu? Não Sempre no plástico. papel manteiga, ou isso, ou em casa numa vasilha com tampa, né? O mofo, ele Nunca precisa ele respirar. numa tábua dentro da geladeira. Né? E até o casca lavada ou qualquer outro queijo que não esteja com essa proteção de embalagem exposto ali na geladeira, por se tratar de um ambiente frio e seco, ele vai perder umidade e vai deformar muito. Você sabe que eu já faço com os meus, às vezes? Porque o que acontece? A minha geladeira é uma geladeira comum, onde eu armazeno os queijos. Ela é frost free, que não é a ideal, né? Uhum. Já penso em mudar, mas só de pensar de voltar para aquela antiga, tem a questão do gasto de energia, que é bem mais alto. Então, eu tento me virar aqui. Aí, o que eu já fiz para poder segurar? Primeiro, quando chega os queijos, eu deixo eles respirando, né? Coloco na madeira, cubro eles com a telinha, um pano, né? E deixo eles dar uma respirada. Para eles não perderem umidade demais e também não deixar eles muito abafados, né? Quer dizer, para não perder umidade nesse caso, porque quando eles estão mais frescos, mais jovens, mais molinho, que tem essa, às vezes vem um lote para a gente mais macio, outros mais sequinhos, né? Quando eles vêm bem macios, aí eu deixo eles, eu tiro um pouco, né? Um dia para o outro, deixo na caixinha, exponho ele, tiro do papel, porque às vezes o papel encosta nele e aí dá aquela questão de aspecto meloso que mata o mofo por causa da umidade, porque ele respira. Sim. E aí eu afasto, né, aquele papel e deixo só Uhum. a tampa da caixinha. No outro dia eu viro. Aí uns 3 dias eu já consigo deixar ele mais sequinho. Sim. E sem ter problema. Então, às vezes, assim, no dia a dia a gente vai aprendendo Isso. as manhas, né? Vai, isso, exatamente. Ele é um aprendizado diário, né? E nunca é um mesmo produto, mesmo sendo do mesmo lote, do mesmo dia e do mesmo leite. Então, assim, a gente vai aprendendo a cuidar dele, é igual um bebê, né? A gente vai aprendendo, ele vai ensinando, a gente vai errando às vezes, né? Então, assim, E aí, só para terminar, que eu esqueci de falar o contrário. E quando eu não quero quando ele está bem sequinho, que não tem um problema mais com o mofo, eu deixo no papel,
e passo para manter ali, ele não está mais, o mofo não está mais em atividade. Lembrando que parou sua atividade, que o mofo o fungo nele tem um tempo de vida, reproduziu, tudo acabou. Sim. Então, o que eu faço? Mantenho no papel e passo uma volta só de papel filme, vamos supor, que é um queijo que vai sair dentro da semana, não é queijo que fica muito tempo. Eu passo uma folha só de papel filme para ele não perder tanto. Então, ele continua ali perfeito. Eu não tenho problema. E dentro da caixinha. Sim, o papel filme, depois que ele já perdeu bastante umidade, ele não é um agravante, não. Às vezes ele ajuda a segurar o restante da umidade que tem naquele queijo e ajuda a preservar, né, ele mais macio. Mas se ele for um queijo que ainda está com o mofo vivo, né, com fungo vivo, branquinho, aí se pode ter um problema. Muito sério. Exato. Tem mais perguntas, Gessé? Eu sabia que hoje teremos muitas perguntas. Alexandre e Jéssica, explica um pouco sobre a probiótica no caso do queijo canastra real. Sim. Então, o canastra real, ele é produzido com a mesma receita, mesmo modo de fabricação. Ele gasta em torno de 70 litros, né? Ele pesa aproximadamente 6, 7 quilos. E, no entanto, ele geralmente, algumas fazendas que produzem esse queijo canastra real, ele aparece oleaduras propiônicas também naturais daqui da canastra. Então, sempre frisando, o queijo ele nunca é adicionado nenhum fermento industrializado, mesofílico, nada. Ele é sempre um queijo preservando as receitas, as origens, mas que ele pode, que no caso do real, ele tem a presença de oleaduras propiônicas, né? Que são as oleaduras redondas, bonitas, que tem um sabor adocicado, um aroma muito agradável, né? Então, seria isso. Respondi? Acredito que sim. Qualquer dúvida. Bom, já estamos com 1 hora de live. Vou fazer mais uma última pergunta, tá, pessoal? A Andréia, obrigada sempre conosco aí também. Queijo Ao Velho, da Serra das Ibitipoca, também uma região aí de queijo, produtora de queijo QMA. Como é feito o controle de qualidade da água que vai para a queijaria? Esse controle ele é feito de análise, né? As análises são me fugiu os dois nomes, as duas análises, Fernando. Acho que você saberá responder É a para ela. físico-química. Análise Exato, físico-química, exato. Então, essa é feita a análise, né? E a partir dessa análise, a gente, de qualquer forma, a gente já faz a cloração da água, tem um determinado ponto, né, de cloro, de cloração, e é a partir de análise mesmo, né? Uma fonte boa, uma análise boa, você vai ter uma água boa. Então, Quanto é feita tempo através de que análise. faz? De quanto em quanto tempo? É 6 meses? É semestral que vocês têm feito ou anual? Isso, semestral. Joia. Semestral ou trimestral, ou às vezes esse intervalo até cai, né? Dependendo de algum fator que você queira verificar na queijaria. E hoje está muito fácil, que a associação ela já nos fornece essas análises. Então, e a água, a análise da água ela é um pouco mais complexa, porque ela tem o tempo de sair da torneira e chegar no laboratório, né? Então, assim, hoje a Procan já ajuda nessa questão das análises, tem melhorado muito a questão do produtor colher essa água, tem ajudado, facilitado muito, né? Colher essa água e ter o resultado final mais rapidamente. Mas existem muitos problemas provenientes de água, né? Então é muito importante ter uma água de boa qualidade. A gente já teve uma live aqui para quem é da comunidade do queijo, inclusive vou falar um pouquinho dela antes de finalizar. Quem já assistiu, esteve conosco, e quem faz parte da comunidade tem acesso a essa live do professor Cleube Boari, falando de água, né? O Cleube, que é um Sim, ícone aí também, sim, estudioso dos queijos artesanais, professor ali na Federal Diamantina.
e assistam essa aula do Cleuber, tem materiais dele também disponível, tem também no grupo, tem disponível bem, com bastante facilidade. E para deixar primeiro, né, aqueles que não conhecem aí o nosso trabalho aqui da comunidade do queijo, a Lu também conhece um pouquinho, mas para explicar, a nossa comunidade do queijo é um grupo fechado, né? A gente faz as lives semanalmente, todas as terças-feiras, vocês todos estão convidados a estarem conosco aqui às 19 horas, que a gente traz sempre informações, seja com o produtor, seja na parte de pecuária leiteira, né? Porque não é só o queijo, a gente precisa ter uma matéria-prima de procedência, né, Lu? A gente sempre conversa sobre isso. Então, tem que ter essa qualidade, né, quanto à nutrição dos animais, a saúde do animal, a qualidade do leite, saúde do úbere. Então, a gente traz todas as terças às 19 horas e todos vocês estão convidados a acompanhar. Semana que vem teremos o Oswaldinho, lá da Serra da Mantiqueira, lá de Alagoas, falando aqui de terroir para a gente, né? Hoje você falou aí do terroir um pouquinho. E aí, pessoal, essas lives, elas são disponibilizadas, né, no canal do Santa Fe Agro Instituto, do YouTube, até a próxima semana. Aí vem a próxima live e aí a anterior sai do ar. Para você que quer assistir todas as nossas aulas, hoje é a 43ª aula, né? Eu chamo de live aula. Então, são 43, né? Mais de 43 horas de aulas aí, além de outros materiais disponíveis na comunidade do queijo, que a gente tem planta baixa feita pela engenheira civil, né? Que já tem projetos aprovados aqui, aqui em Goiás, modelo para quem quiser construir queijaria regulamentada, material de produção de queijo Minas artesanal pela professora Mira, da Federal de Uberlândia, né? Tem um e-book de boas práticas agropecuárias feitos por mim sobre a IN 73, muito importante, que a gente vai estar fazendo uma live em junho sobre essas boas práticas agropecuárias, para o pessoal se atentar aí às questões mais importantes. E além de cursos práticos também, né? As aulas que já tivemos aqui, aulas sobre produção de queijo parmesão, queijo coalho, queijo colonial, queijo árabe. Então, bastante rico. E além dos cursos práticos do Felipe e também outros produtores que vamos trazer, do Felipe, que é de mofo branco, massa mole, mofo azul, como cultivar o mofo de forma artesanal, tudo isso aprendido, né, está disponível na comunidade e pode ser aprendido por todos que participarem. E a comunidade do queijo é um grupo fechado que a gente abre inscrições periodicamente, né? É provável que em junho aí tenhamos mais inscrições abertas. Hoje a gente consta aí com em torno de 200 pessoas participando, né, da comunidade do queijo, e convido a todos a participarem conosco aí, para quem quer evoluir mais, melhorar a produção, aprender um pouquinho mais, né, outros produtos também, e tem muita informação para poder levar para o produtor de queijo ao longo do Brasil. Lucília, só para você entender, a gente pensou na comunidade, imaginando, né, pegou a pandemia nessa fase de dificuldade para o pessoal encontrar cursos, então a gente viu essa necessidade e resolvemos trazer isso de forma online, né? E a intenção é crescer cada vez mais. Esse crescimento significa trazer mais informações, mais receitas, tirar mais dúvidas e trazer muita coisa sobre boas práticas, né? Tanto de fabricação quanto de agropecuárias, né? Toda essa parte. O produtor ele tem que se inteirar de tudo, não só de receitas, né? Não é só receita. E essa troca é muito importante, né? Essa troca de... Sim. Com certeza. Né? Você pode ter certeza que a sua live, a sua participação aqui hoje, mudou muita coisa para muita gente. Alguma dúvida que tinham a respeito do pingo, alguma dúvida a respeito da maturação, que a pessoa que hoje participou conosco vai se atentar a mudar, alterar, para chegar num produto cada vez melhor, né? Porque por mais que um produto seja bom, a gente sempre pode melhorar. Sim. Sim. Até persistência, dedicação, né? Em cima de uma produção, vai embora, vai conseguindo, vai... Você é exemplo disso, né, Lu? Você começou... a Lucília é uma grande amiga e fornecedora minha, para quem não sabe, eu tenho a Estância do Queijo, um pequeno comércio de queijos,
E a Lucília foi uma pessoa que confiou em mim desde o início, até hoje eu trabalho com o queijo dela, que tive o prazer de também falar desse queijo para outros lojistas que também trabalham hoje aqui em Goiânia com o queijo da Lucília. E ela é uma batalhadora, é uma pessoa de... Eu falo que ela é visionária, né? Que ela tem uma visão de empreendedorismo muito grande. Para vocês terem ideia, hoje ela está na loja dela lá em São Roque de Minas, né? Além de parcerias que ela tem, né? Ela viaja bastante, faz cursos, enfim. É uma pessoa que vocês não fazem ideia de quanto conteúdo essa pessoa tem. E é um grande prazer tê-la como parceira, amiga, e fico muito feliz e grata por isso, viu, Lu? Eu Pela sua também, participação muito, conosco. também muito. Então, eu Bom, queria agradecer você, né, a todo mundo e colocar à disposição, a gente está aqui, convidar todo mundo para vir conhecer o trabalho da associação, visitar a região da Canastra, né, que hoje ela é composta por 8 municípios, então, assim, de uma riqueza muito grande, tão natural e gastronômica. Vim visitar a região da Canastra, conhecer a associação, conhecer os produtores, visitar as queijarias, né? Deixar um abraço para a Fernanda, para a família dela, que eu gosto muito. E é obrigada. isso. E a sua também. Um abraço nas meninas. Ô, pessoal, então, essa live ficará até terça que vem, né, no ar, para quem quiser assistir novamente, está aí disponível, para quem não pôde assistir aí, para poder compartilhar com outros, né? Foi muito bacana, Lu, foi bom demais, adorei as perguntas, o pessoal interagiu bastante, e te agradeço, desejo muito sucesso no seu empreendimento, né, com a sua produção. Para nós Sempre, todos. essa pandemia não está sendo tão fácil, mas a gente vai conseguindo, né, se Vai organizar, sim, se organizar. inventando, né, a cada dia. Sim. Exatamente. Então, muitíssimo obrigada, viu? Um grande abraço para Eu você, que para sua agradeço família. também. Boa Obrigada noite para vocês. a todos que estiverem Fica com Deus. conosco. Obrigada aí pela participação e conto com vocês na próxima live aí com o Oswaldinho aí.